Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quem você for, onde estiver. Aqui é Henrique Magalhães, o seu poeta atômico, e hoje eu resolvi falar a respeito de algo que está bombando por aí, física quântica. Então, tem hoje em dia boneca quântica, pomada quântica, comida quântica, música quântica, médico quântico e um monte de coisa quântica. E eu resolvi entender há alguns tempos atrás o que raios de quântico é isso. E para isso eu resolvi me debruçar no assunto e eu li alguns livros, né? Eles estão aqui na minha mão, alguns deles somente, 3 deles, né? Dos quais eu li, que eu achei interessante de falar aqui para vocês quais são. O Universo Elegante, o primeiro e mais legal deles, que é de Brian Greene. Eu também li esse aqui do Greg Braden, que é um cara que fala de física quântica também, a tal da matriz divina. Deve estar aparecendo para vocês ao contrário, que eu estou filmando com a filmadora do celular. E eu li esse aqui também, a Física Quântica na Vida Real, que é de um autor brasileiro chamado Osni Ramos, que inclusive você ganha esse livro aqui só quando você faz o curso do Osni, que também é físico de verdade. Bom, eu vou falar primeiro o que a física quântica não é, pelas conclusões do que eu li aqui com esses caras legais. Bom, a física quântica não é misticismo. A física quântica não é espiritismo, ou seja lá os termos espirituais que a galera vem usando aí. E por que o pessoal da mística pega a física quântica e sem preconceito nenhum, tá? Mas é só para dizer aqui, é só para fazer uma separação aí, porque muita gente hoje, quando escuta esse termo física quântica, o pessoal já cola na mente com algumas pessoas que falam de coisas mais espiritualistas, assim, e tudo, tá? Então, eu queria fazer essa separação para que a gente parta do princípio do que é, de fato, a física quântica. Bom, a física quântica, ela trata dos tijolinhos da nossa existência. Então, tudo que a gente vê, nós, as coisas, né? O celular, a tua máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, enfim, é tudo composto, os animais, tudo é composto um dos menores graus da existência, digamos assim, por átomos. Átomo. Já ouviu falar de átomo? É isso. E os átomos têm as suas partículas subatômicas. Então tem coisa menor ainda que o átomo, que são as partículas, tá bom? E essas partículas, elas fazem coisas muito esquisitas em laboratórios. Coisas tão esquisitas que o próprio Albert Einstein, na época quando estavam começando a descobrir e estudar essas partículas, elas faziam coisas tão esquisitas como estarem uma partícula conectada a outra à distância, né? E distâncias muito grandes, inclusive. O tal do Albert Einstein, ele cunhou o termo na época de ação fantasmagórica à distância. De tão esquisito que era isso. Que conexão que faz com que uma partícula tão pequenininha, né, uma coisinha de nada, tão de nada que a gente não consegue ver a olho nu, como é que uma coisa assim pode estar conectada a outra coisa assim, independente da distância, a uma velocidade de comunicação entre elas maior do que a própria velocidade da luz, ou seja, comunicação
à distância. E essas partículazinhas, elas fazem coisas mais bizarras ainda do que isso. Além de se conectarem a distâncias extraordinárias e de uma maneira imediata, mais rápida do que a luz, essas partículas também podem ser mais de uma coisa ao mesmo tempo. E o que eu quero dizer com mais de uma coisa ao mesmo tempo? É que as partículas podem se comportar em laboratório, tá? Isso é feito em laboratório, para deixar bem claro, tá? Elas uma hora se comportam como partículas, ou seja, como bolinhas. Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Aqui eu tenho uma bolinha, né? Uma bolinha, ela está dentro do negocinho aqui, mas enfim, isso aqui então é uma coisa, né? Uma coisa. E uma coisa se comporta como uma coisa. Então, se eu jogar uma coisa aqui na parede, né, vai marcar a parede com uma coisa. Tá? Só que em laboratório, eu jogo essa coisa na parede e essa coisa ela bate na parede e ela faz várias marcas. 1, 2, 3, milhares de marcas, como se fosse uma onda. Então, não é mais uma bolinha, né? Não é mais uma coisa, agora é uma onda, ela se comporta como onda. E é muito esquisito isso, como uma coisa pode ser mais de uma coisa ao mesmo tempo. É isso que acontece no laboratório e é isso que continua intrigando, deixando os caras muito malucos até hoje, né? E realmente a física quântica, ela abre a nossa mente e ela traz novas possibilidades ao mundo, à nossa realidade. É por isso que é tão bizarro, que é tão estranho e que parece tão místico, né? E é por isso que o pessoal da mística se apropriou disso e falou, bom, isso aqui prova um monte de coisa. Eu não acho que a física quântica prove, até porque a gente está no começo, né? Está muito no começo. É uma coisa nova, começou em 1945, por aí, tá? E tem muito chão, tem muita estrada para andar, para a gente descobrir um monte de coisa. Ela não conclui nada, mas a física quântica, ela nos faz intuir algumas coisas. A gente tem raciocínio, tem cabeça para pensar, tá? E nos faz perguntar algumas coisas. Pelo menos perguntar. E olha, a sabedoria, pelo que eu acredito, a sabedoria ela está na capacidade de perguntar, não na capacidade de só responder ou afirmar coisas. A gente vive afirmando um monte de coisa, mas a pessoa que é sábia, a pessoa que usa a tua inteligência de uma maneira muito boa, é aquela pessoa que sabe perguntar. Então, vamos lá, vamos voltar agora para a questão da física quântica e das partículas. Então, estou dizendo que essas partículas fazem coisas bizarras, se comportam dessa maneira esquisita. E o que a gente pode concluir a respeito de nós? Concluir, a gente não pode concluir muita coisa. Mas a gente pode intuir que se as partículas funcionam dessa maneira e nós somos compostos desse tipo de coisa, como é que a gente pode ser uma coisa só ou influir? Você está entendendo? O negócio é realmente assim, é esquisito. É esquisito, né? Porque tem até uma filosofia por aí que diz o seguinte: assim como no pequeno é no grande, assim como no grande é no pequeno, assim como é em cima é embaixo, assim como é embaixo é em cima. Já ouviu uma coisa assim? Então é isso o que a física quântica traz como questionamentos, como questões que a gente pode colocar e que vão para o campo do que é intuitivo. Não vai para o campo mais da lógica newtoniana
ou einsteiniana, seja lá como for que você quiser colocar, né? Então, é isso. Eu queria colocar aqui para vocês essa questão, para que você pense, comente, faça perguntas aqui, porque através de perguntas é que a gente obtém mais entendimento e sabedoria. As perguntas são mais importantes que as afirmações. Eu queria colocar isso para você e queria só começar nesse assunto porque eu vou continuar com você falando a respeito disso. É claro que depende do seu interesse também, de conhecer um pouquinho mais a respeito desse assunto e a gente poder navegar aí nesse mar gostoso que é a física quântica juntos, tá bom? Então só começamos. E tem mais uma coisa que eu não disse. Parece que essas partículas aí, elas se comportam de uma determinada maneira ou de outra, a depender também da consciência daquele que está fazendo as experimentações ou os experimentos. Mais bizarro ainda. Então quer dizer que a partícula ela reage de uma determinada maneira a partir do que eu penso, do que eu não penso, do que eu quero, do que eu não quero. Aí o negócio fica mais doido ainda, né? Bota tuas questões aí, vamos pensar junto a respeito desse assunto, tá bom? Esse aqui é o primeiro vídeo que eu faço a respeito disso, dá o seu. Põe o seu dedinho lá, porque senão o seu dedinho vai ficar coçando se você não fizer assim, tá bom? Beijo, tchau!